Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre concentração de sujeira na pintura do veículo ou encardimento, né? A gente vai trazer um pouco de conteúdo aí para quem gosta de polimento, para vocês que seguem aí o nosso canal, nosso Instagram, tá? Então assim, antes de qualquer processo de polimento ou correção de pintura, existe uma etapa fundamental que a maioria dos profissionais aí eles subestimam, né? Que seja a avaliação do veículo antes de começar a fazer o processo aí de polimento. Essa avaliação é uma etapa muito importante, porque você vai ver como que tá a superfície, né? A pintura. Se realmente necessita você entrar diretamente com lixa, se você tem que aplicar algum produto para você limpar isso daí antes. Essa avaliação, então, ela é bem superficial, né? Você vai cuidar e vai fazer um diagnóstico completo do estado da pintura e do verniz, principalmente do nível de contaminação de sujeira que está nessa superfície aí, tá? É nesse momento que o profissional vai definir o plano de ação, tá? O que ele vai fazer na hora de fazer o polimento, o que primeiro ele vai fazer, né? Qual é as técnicas que ele vai utilizar, quais as ferramentas que ele vai utilizar para fazer isso daí de forma mais segura e assertiva possível, para ele fazer em menos tempo e também gastar menos e lucrar mais, tá? Atender o seu cliente de forma melhor possível aí, tá? Então, assim, é importante primeiro entender uma diferença de uma avaliação técnica, tá? E de uma avaliação estética, tá? A avaliação estética é feita pelo cliente, normalmente a pessoa que não é um profissional, né? E o que ele vai cuidar? Ó, geralmente ele vai basear no brilho, né, do veículo, algumas manchas que ele vai enxergar, riscos visíveis, a cor fosca ou engordurada, e se essa sujeira é limitada só pela percepção visual, o cara só olhando vai ver isso daí, vai conseguir identificar ela. Já a avaliação técnica é a parte já do profissional, que a gente está falando aqui, né? Então existem outros processos, né? O cara vai fazer uma avaliação mais criteriosa do veículo, baseado no conhecimento profissional, tá? Então é observado que diversos fatores que o olho às vezes não percebe. Por exemplo, contaminação embutida, oxidação também, presença de resíduos invisíveis, sensibilidade do verniz, marcas de lavagem incorreta e outros, tá? Esse olhar técnico, ele que vai diferenciar o prestador comum, ou seja, o cara que não sabe muita coisa, do cara que é especialista, né? Então, assim, ó, os elementos que vai conter nessa análise mais técnica. Então, durante essa avaliação, o profissional deve considerar uma série de elementos, tá? Primeiro, nível de sujeira e contaminação. A sujeira é visível e aderida, por exemplo, lama seca, terra, graxa, insetos, seiva de árvores, tá? Isso é muito preso na pintura. Contaminação invisível ao olhar, que são marcas perceptíveis ao toque, né? Partículas ferrosas, pulverizações, fuligem de freio. Isso é uma coisa que você quase não vê, então você tem que passar a mão para sentir, né? Estado do verniz e da pintura. Se o verniz ele é duro ou ele é sensível. Se a pintura é sólida, metálica, perolada, é repintura ou ainda é original de fábrica, tá? O item aqui é você saber o histórico do veículo.
se ele é de uso urbano, se ele é de uso rural, se ele fica exposto o tempo, se ele tem uma garagem, se ele é lavado bastante, ou se ele nunca é lavado. Isso também vai influenciar, tá? Então, assim, outro, a presença dos riscos, holografias, né? A grande karma do polimento, a holografia e marcas de boina. Avaliar a profundidade e quantidade dos defeitos que podem interferir no polimento ou ainda serem confundidos com sujeira, tá? E produtos anteriores aplicados. O que seria isso? Restos de cera, sabe? Quando o cara aplica a cera, aqueles cantos que o cara não limpa bem, ela secou, você vai ter que tirar. Selantes, tintas e shampoos aditivos que podem mascarar a real condição da pintura. É muito importante nessa avaliação técnica que ela vai orientar toda a sequência do processo de polimento, tá? Então você vai definir se vai haver necessidade de uma pré-lavagem com espuma, desengraxante, alcalino ou descontaminação química ou física. Ou seja, se você vai aplicar um sabão mais forte ou se você vai esfregar com uma espuma ou aquelas luvas, né, de lavagem. Vai estabelecer qual boina e politriz você vai usar as massas para fazer o polimento. E isso vai evitar o que? Erro, como riscar a pintura, você polir uma superfície contaminada, você saturar um verniz com um produto químico muito forte, que às vezes não precisa, tá? Você vai perder tempo nessas etapas aí. Então, por isso que essa avaliação, ela é muito importante. Ela vai te ajudar lá na frente. Além disso, essa avaliação vai demonstrar que você é um profissional e domina a técnica do polimento. Ela vai comunicar que o serviço prestado é personalizado. Cada caso vai ser um caso, pensando nas reais condições do veículo e não aplicando o método padrão de polimento para todo mundo, né? Cada carro aí vai ser diferente. Então, assim, uma avaliação agora é como um ponto consultivo de venda, né? Que é o que essa avaliação técnica ela vai ter um valor comercial, tá? O que significa isso? Que o cliente ele vai ter motivos para que você está propondo determinado tratamento para o carro dele. Isso vai aumentar a confiança do cliente em você. Por quê? Porque você está justificando o que você está falando, tá? Tem embasamento. E vai agregar o que? Valor ao teu trabalho. Vai agregar valor. O cliente se sente mais seguro sabendo que você domina essa técnica, que você sabe o que você está falando, tá? Então, vamos lá. Quais são então os tipos de sujeira, né, que são encontrados na pintura? Um erro que muito comum, né, na parte de polimento é tratar toda sujeira igual, né? Isso é um erro muito comum, porque na verdade existem várias categorias diferentes de sujeira e cada um exige uma abordagem diferente, né? Entender esses tipos de sujeira na pintura é fundamental para você escolher os produtos certos que você vai utilizar. Aí, para você evitar danos e garantir que o seu serviço vai ser ótimo. Então, sujeiras solúveis em água. Esse tipo de sujeira é mais comum, fácil de resolver. Então, o que que é? Poeira urbana, né? Fuligem de escapamento, partículas de asfalto, lama e barro seco, resíduos de suja e detritos orgânicos não aderentes, né? Sujeira dos passarinhos aí, tá? Então, esses contaminantes em geral, eles são removidos com uma lavagem simples, o uso de shampoo neutro ou levemente alcalino, né? Com boa capacidade de detergência. O uso de uma pré-lavagem com pulverizador já vai amolecer essa sujeira antes do contato da luva, né? Que isso vai fazer o quê? Vai reduzir micro-riscos, né? Sujeira aderida ou oleosa, né? Esse grupo já exige mais atenção. Então, sujeiras
São sujeiras que aderem à pintura geralmente com base oleosa ou pegajosa, resíduos de insetos, né? Seivas de árvores, fezes de aves, pulverizações de graxa, óleo ou lubrificantes de freio, restos de cera velha ou produtos mal removidos. Então, esses contaminantes não saem só com água e sabão. Exigem um desengraxante especial, tá? E produtos específicos para remoção de insetos e seivas com tempo de ação controlada para não danificar o verniz. Isso também é muito importante. Lê sempre a recomendação do fabricante, porque não adianta eu colocar aqui uma marca de um produto e na sua região você não ter. E aí você vai procurar um produto similar e usa aquele produto com a mesma aplicação que eu falo aqui, vai dar cagada, não adianta. Olha sempre a especificação do produto que você adquiriu, quantos minutos ficar, temperatura muito importante, não aplicar com a lata quente, tá? No sol, fazer sempre na sombra isso aí. Alguns casos podem exigir reaplicação, né, da espuma, né, do shampoo, vamos dizer, ou até ação mecânica leve. Você, ó, lavar ele, esfregar. Às vezes não precisa nem fazer isso, só com o sabão e a água já vai limpar. Ou ainda colocar aquelas clay bars, né, que são as barrinhas lá para você tirar a sujeira lá. O erro aqui é forçar a remoção com atrito excessivo, o que vai gerar risco e marca na pintura. Então é saber qual é que é a sujeira que está no carro e o que eu faço para tirar essa sujeira, né? Não já chegar atacando a máquina, não, eu corto na máquina isso aí, não vai dar certo. Você vai adiantar, você vai pular a etapa da avaliação e depois lá no final você vai se lascar porque vai ter risco lá que não vai mais tirar. Então, sujeira química ou particulada, contaminações invisíveis. Então, aqui a gente entra em uma das maiores e mais importantes categorias, né? Que são as contaminações invisíveis, que o cliente não vê, mas o profissional precisa ver. Contaminação ferrosa, partículas de pastilhas de freio, trilhos, material ferroviário e áreas industriais, né? Para veículos que trabalham nessas áreas assim. Névoa de tinta, né? Pulverização, resíduos de poluentes químicos atmosféricos, a tal da chuva ácida, né? Então, essas sujeiras, elas se fixam quimicamente na pintura e se não for removido corretamente, compromete o resultado do polimento. A contaminação ferrosa, por exemplo, ela usa e você precisa usar um descontaminante específico com ação química, que ela vai reagir com essa partícula e vai fazer ela soltar do verniz. Tá? Pulverização de tinta, mesma coisa, né? Se você, dependendo do que você passar, ela não vai nem fazer nada. Você vai ter que usar aquela barrinha, né? Clay bar, para você tirar essa remoção ou ainda lixar, passar lixa para tirar, para daí sim você começar a fazer o polimento. E em quarto lugar, então, sujeira abrasiva, né? Areia, partículas sólidas secas, né? Esse é um tipo de sujeira especialmente perigoso, porque muitas vezes você não vê ele, mas ele tá ali na lata, e você acaba passando às vezes a boina em cima, e isso só vai riscar mais a pintura. Então, esses contaminantes não são necessariamente difíceis de remover, mas eles podem causar danos graves se for arrastado sobre a pintura. Aí, ó. A sujeira disfarçada, cera velha e mascaramento. Alguns veículos chegam com um brilho aparente, mas esse brilho pode estar mascarado na pintura, extremamente sujo. Isso acontece quando chamados antigos de cera, camadas antigas de cera, selante de baixa qualidade, produto silicone ou parafina, pretinho aplicado incorretamente, escorrido na lataria. Né? Nesse caso, o profissional, o que ele vai fazer? Ele vai lavar com desengraxante o carro, utilizar produtos que vai quebrar esse resíduo aí, para que na verdadeira condição da pintura seja revelada, né? Você vai saber realmente o que precisa fazer.
ir direto para o polimento, nesse caso vai gerar holografias, boina contaminada e falha na fixação dos protetores que são passados depois do polimento. Então, o que a gente diz? Que você conhecer a natureza da sujeira é tão importante quanto conhecer o tipo de verniz ou o grau de risco da pintura. Porque cada categoria de sujeira, ela vai exigir uma abordagem técnica. E isso vai diferenciar o serviço comum do profissional. E o método Reveza sempre inicia o processo com uma avaliação criteriosa, identificando o nível e o tipo de sujeira para você montar a sua estratégia de polimento, tá? Então agora a gente vai falar sobre um método que identifica a sujeira na pintura. Saber se existe diferentes tipos de sujeira é essencial. Mas agora, o que você faz então depois que você identifica, né, essa sujeira? Então existe aqui o método utilizado é inspeção visual com uma iluminação adequada. O primeiro passo é você observar a superfície sob diferentes fontes de luz em ambiente. Como a luz vai revelar o real estado da pintura. Então uma luz aqui, ó, é uma luz branca fria de 5000K ou 6500K. Então aquelas bem branquinhas, sabe, de LED, você vai enxergar esse tipo de risco aí. Uma luz amarela, né, de 3 a 4000K, ela já é para você ver mais a oleosidade e resíduo de cera com a luz amarela. E aí tem as lanternas de inspeção de LED, né, com foco concentrado, que elas vão revelar imperfeições, névoa de verniz e marcas não visíveis a olho nu, tá? Essas lanterninhas pequenininhas de LED aí. Então esses três tipos de lâmpada ajudam na inspeção que você vai fazer. Segundo tipo de inspeção é o que? Passar a mão no carro. O toque na pintura é uma das ferramentas mais valiosas que você vai ter aí. Então, o que você vai fazer? Passando a mão no veículo, você vai sentir a aspereza dele. Então, vai ver se tem contaminação ferrosa ou pulverização. Rugosidades localizadas, né? Insetos, seiva, o verniz e textura gordurosa também. Oleosidade, cera, parafina, de lavagem a seco, tá? Então, uma dica aí do método Reveza é o que? Após a lavagem inicial, passe levemente os dedos com uma luva de nitrilo sobre áreas críticas, capô e parte de baixo das portas, né? Qualquer sensação de areia fina é sinal que a descontaminação vai ter que ser feita. As luvas de nitrilo, aquelas de plástico, não é aquelas luvas que estica, tá? É uma luva seca, ela parece uma sacolinha de mercado. É essa luva aí. Outro aqui, ó, teste do saco plástico. Esse teste é um método rápido, simples e extremamente eficaz. Que é o saco plástico é como se fosse essa luva de nitrilo aí, nitrílico. Ela é bem seca, sabe? Não é aquela luva elástica. Então você com ela é fininha e seca, você sente qualquer ondulação que tiver na pintura, você vai sentir com isso daí. Você vai pôr a sacolinha do mercado na mão e vai passar a mão no carro assim, você vai sentir ali se tem alguma areia, se tem alguma coisa grudada na pintura, você vai conseguir sentir também. Porque o plástico desliza mais facilmente ali, tá? Teste de água, né? Outro teste de seu comportamento que a água fica em cima do carro. Quando você joga a água no carro, se a água escorre completamente ou se ela fica formando ilhas secas. Então essas ilhas secas são chamadas de oleosidade, né? Ali a água não adere, então fica aquelas manchas assim, tá? Ela forma muita bolha ou espuma em excesso, significa que tá cheio de produto químico na pintura
tá? Se ela não se fixar de maneira uniforme, pode ter resíduos ferrosos ou ceras antigas. Então, esse tipo de observação vai ajudar também o tipo de lavagem que você vai usar. Se você vai usar para remover cera, silicone ou álcool isopropílico para você fazer essa limpeza aí. Então, agora os sabão que você vai usar e o tipo de sabão que você vai usar. Em veículos que passaram em áreas industriais, né, com suspeita de contaminação ferrosa, você tem os produtos que vão reagir com esse ferro na lataria e vai soltar isso daí, tá? Seu produto reagir, ele vai ficar com uma cor roxa avermelhada e a pintura vai estar sendo descontaminada. Muito fácil, é só aplicar o produto e ele vai fazer essa remoção aí. Da mesma forma, uso leve localizado da Clay Bar, que é a barrinha para você indicar se há partículas aderidas que não saíram na lavagem, né? Só aplicou a espuma, não saiu, vai lá com a Clay Bar, faz um localizado, ou dependendo se for pulverização de tinta, se for muito pesado, com uma lixinha mesmo aí, 1500 aí ou mais fina ainda, tá? Então, além dessa análise física, né, de você passar a mão no carro aí, para você ver, você vai saber se o carro, você tem que fazer uma análise histórica, vamos dizer assim, do carro. Você conversa com o cliente, o tipo de uso do carro, né? Se ele é um carro usado diariamente em centros urbanos, muita circulação e acúmulo de fuligem, poluição, partículas metálicas. Se ele é usado na zona rural, tá? Que geralmente tem barro seco, resíduo orgânico, ferrugem e calcário. Se ele fica em garagem ou sob árvore, né? Seiva, inseto, fezes de árvore, de aves. Se o cliente usa lavagem a seco nesse carro, se ele passa pretinho, silicone, resíduos, né, que vão mascarar como é que tá a pintura. Essas informações são muito importantes para você saber como que você vai atuar na sequência aí para conseguir fazer o polimento, né? Então, seja a combinação e a inspeção visual, o toque, o teste químico e a análise do histórico desse veículo aí, vão formar um diagnóstico profissional, tá? Esse diagnóstico é o que vai guiar todo o processo de polimento com segurança e qualidade. Então você vai saber como que realmente está esse veículo e como que você vai agir dali para frente. Qual que vai ser o passo que você vai usar. Você vai usar então o que? O produto com base no nível de sujeira, né? Uma das marcas do profissional de alto nível em polimento é saber escolher o produto certo na ordem certa e qual a concentração de acordo com o nível de sujeira. Mais do que aplicar força e tempo no resultado é o reconhecimento desses produtos químicos que você vai usar após o seu diagnóstico. Para quê? Para que você economize tempo, né? Para que o negócio fique bom, né? Então, usar um produto inadequado vai trazer muita consequência negativa, tá? Você não vai remover a sujeira, ela vai estar ali. Você vai contaminar suas boinas, vão estragar, vai reduzir vida útil de boina. Você vai criar mancha, tá, em verniz e aumentar o tempo do polimento, que vai fazer o quê? Aumentar custo e risco de pintura. Então, isso o profissional precisa conhecer o comportamento químico de cada produto para saber qual que aplica, em que hora que você aplica também, né? Então, aqui uma pré-lavagem, ela vai servir para quê? Ela vai limpar a sujeira mais leve que estiver solta pela pintura, e aí depois você vai entrar às vezes com um produto químico mais forte. Primeiro você vai fazer essa pré-lavagem, que é mais fácil aí. Então, para que tipo de produto que você, que tipo de veículo, tá?
Você vai fazer para cá com sujeira leve, né, que está protegido com cera ou vitrificador. Ele vai preservar o tratamento anterior, né, se for vitrificado não vai tirar isso daí. E deve ser usado em veículo com manutenção frequente, ou seja, que está sempre lavando e tal. E sabão neutro, nesse caso, tá? O produto mais alcalino, você já vai usar em que sujeira mais pesada, lama, inseto, gordura, seiva de árvore. Ele vai ter um alto poder de detergência nele, tá? Então, isso vai o que? Vai remover a proteção anterior. Se o carro estava encerado, você já vai arrancar fora. Mas, dependendo do nível de sujeira, é importante fazer isso. Então, na hora que você vai lavar, você tem que definir qual é o pH que você vai usar aí do sabão. Se é um neutro, uma coisa mais leve, ou um alcalino já para ele já entrar rachando mesmo, né? Então aqui existem os desengraxantes, né? Que no caso aqui na nossa região se conhece como intercap, né? Que eles são alcalinos e servem para várias coisas aí. Então remover oleosidade pesada, eliminar resíduos de cera, silicone, descontaminar plástico e friso, tá? Então tem que diluir corretamente ele, para quê? Para que você consiga aplicar, né, com aquela pistola pulverizador lá, deixar o tempo dele, olhar bem certo o tempo que ele vai usar para reagir ali, não deixar demais para ele não secar e manchar a lata. Então tem que cuidar, cada marca tem o seu tempo e tem a sua diluição também. Não adianta você achar que vai passar ele puro, que você vai limpar o carro, é capaz de se manchar a pintura, não tira mais, vai ter que pintar de novo, tá? Outro descontaminante que é usado também para remover o ferro, piche e seiva, né? Então já é um produto mais forte. Eles são formulados aí para contaminantes específicos que não saem numa lavagem comum. Por exemplo, remover partículas de ferro, né? Piche e graxa, seiva e insetos. Então esses produtos vão evitar que você precise esfregar muito com uma espuma, né? E riscar o verniz do carro, tá? Às vezes o produto, a sujeira tá ali e você fica esfregando para limpar ela e o descontaminante ajuda a soltar ela. Então vai ser mais fácil essa limpeza aí. Por último, então, a descontaminação física, ou seja, realmente sem encostar na pintura ali, que seria aqui a clay bar, né? Ou a esponja mesmo que tu vai esfregar na tinta. Então a clay bar é mais indicado para casos mais severos, né? Pulverização de tinta, seiva seca, resíduos industriais. Mas você tem que lubrificar ela, tá? Cada marca tem o seu lubrificante aí para você fazer. E a luva mesmo de lavagem ou a esponja também, para você vai fazer o atrito sobre a pintura, né? Que você vai esfregar ali para fazer essa limpeza. Não vai só jogar o sabão e água, sem você encostar realmente no veículo, né? Então, depois de tudo isso daí, você vai saber seu veículo, você vai conseguir ver então o tipo de verniz dele, tá? Se ele é repintado, se o verniz está fininho, está ressecado, que daí vai aparecer realmente a pintura, né? Depois que você fizer essa limpeza aí. Então, se o verniz estiver fino, você não vai poder colocar pH muito forte, né? Entrar com um solupan da vida aí, que é soda, né? Aí vai derreter tudo de vez, né? Você vai reduzir o tempo, a ação dos desengraxantes, vai deixar menos tempo ele na lata. E testar também um produto no local discreto do carro, que não tem, se ele manchar um cantinho não vai fazer problema ali, porque é um canto que você não vai perceber. Faz um testezinho de ver se ele vai limpar ou não. E sempre fora do sol, na sombra, tá? Aqui a máxima é: quanto mais sensível o verniz, mais importante o conhecimento técnico, né? Então, no método Reveza, né, a gente sempre foca a eficiência com segurança, respeitando o verniz
tempo e os padrões técnicos de preparação, tá? Adequações das técnicas de limpeza e sequência. Então, após você identificar o tipo de sujeira, tá? Selecionar os produtos corretos, o próximo passo aí é aplicar a técnica adequada de limpeza, respeitando a sequência, tá? Uma limpeza mal executada vai fazer o quê? Vai comprometer todo o processo de polimento, pois vai deixar resíduo na lata e você não vai conseguir limpar. Eita, nós! Tá? Então, a ordem do processo do leve ao pesado. A base do raciocínio é esse aí, ó. Primeiro, uma pré-lavagem sem toque. Ou seja, joga a espuma no carro com o bico, vai pulverizar todo. Você não vai encostar no carro, você vai jogar a espuma. Aí você vai enxaguar ele. Por isso que você vai identificar qual é o tipo de sujeira que está ali. Uma sujeira mais pesada, então eu vou entrar com o produto mais pesado. Joga aquele produto no carro, e aí você vai já lavar diretamente com a água. Depois dessa lavagem que você vai olhar se tem necessidade de localizado, lavar com produto mais forte, para tirar aquela contaminação. Você não vai passar intercap no carro inteiro. Não vai lavar solopando o carro inteiro. Você vai lavar com produto neutro primeiro. Aí que você vai fazer essa localizada, aonde precisa. Não, só onde que o pneu joga aqui tem piche. Não, então só onde o pneu joga aqui embaixo, do friso para baixo, que você vai fazer essa lavagem localizada aí. Para usar menos produto, você não vai gastar produto à toa no carro, não vai correr o risco de manchar ele e vai fazer uma parte mais localizada aí, tá? Para remover isso daí. Depois, então você vai fazer essa lavagem. Tem um tipo de lavagem que a gente utiliza, que é a lavagem com 2 baldes. Você tem um com água e outro com detergente, né? Então você vai lavar o carro com o detergente, você mergulha a esponja ali e vai lavando o carro. Quando você vai mergulhar de novo no detergente, você lava no balde só com água essa esponja, para que se tem sujeira ali, já fica nessa primeira água. Aí você pega detergente de novo do outro balde e continua a lavagem. Quando for pegar detergente, lava e pega. Então isso vai, você mesmo já vai lavando a esponja que você está utilizando, ou a luva que você for utilizar aí, já vai estar lavando nesse processo dos 2 baldes aí, já vai reduzir um monte de sujeira do carro. E risco, ou melhor, chance de você riscar a pintura com a própria espuma na hora de lavar, né? Então, pessoal, essa daí foi uma pincelada nossa aí sobre a parte de lavagem, né? Do veículo, você saber como lavar ele. Por quê? Porque é muito importante, é uma fase muito importante do carro, você identificar quais são os tipos de sujeira, qual sujeira realmente está no veículo que você pegou para fazer o polimento, porque tudo isso vai fazer com que você economize material, economize tempo, principalmente entregue um produto, um serviço de qualidade e você consiga converter tudo isso em maior lucro para você, tá? Então essa é a principal nossa vontade, que vocês consigam fazer isso daí, que tudo isso culmine para o maior lucro. Por quê? Porque não adianta o cliente estar satisfeito e você tomar prejuízo, né? Não adianta você identificar a sujeira, usar um produto diferente, fazer um polimento ótimo e o cliente não gostar porque demorou uma semana para fazer o polimento. Então você vai ter que reunir todas essas diferentes aí, interfaces aí numa só, que é menos tempo, menos produto utilizado, maior resultado possível, que o cliente fique satisfeito e o lucro seu também seja o maior possível. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Até a próxima.